E vamos em frente. Durante o discurso em São Sebastião, o presidente Lula garantiu que os ministros estão à disposição do governador e do prefeito para a recuperação dos estragos da chuva na cidade e prometeu agilidade na construção de novas moradias. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Eu, às vezes, vejo na televisão lugares que houve desabamento e que já passou 5, 6, 7, 8 anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Vamos agora para o nosso debate. Joyce, começo com você. Te estranha? A gente sabe o quanto é necessário nesse momento que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal trabalhem em conjunto. Mas você estranha ver Lula e Tarcísio trabalhando juntos? Tudo bem, Raquel? Boa noite para você, boa noite a todos. Não deveria ser estranho, mas pelo que nós vimos aí nos últimos 4 anos, e sendo o Tarcísio um aliado tão próximo de Bolsonaro, algumas pessoas foram pegas de surpresa com essa união, mas é o que a gente tem que esperar da política. O que é estranho mesmo é o que aconteceu nos últimos 4 anos. Isso sim é muito estranho, porque nós vimos outras ações de união de estados, municípios e governo federal na gestão Temer, na gestão anterior Dilma, na gestão Lula, na gestão Fernando Henrique Cardoso. Então, o que realmente causa um estranhamento e deixou a população acostumada a ver o tipo de rusga entre governos foi o que aconteceu no governo passado. Você mesmo disse aí logo no início, num editorial, que a população se lembra de como o Bolsonaro agiu em relação à tragédia na Bahia. Ele estava andando de jet ski em Santa Catarina, ele estava passeando e debochando do que acontecia. Não foi diferente com a tragédia que aconteceu também no ano passado em Pernambuco. Ele foi lá para puxar a orelha de governador, para fazer palanque, discurso político. O que nós vimos hoje, há pouco, aqui na CNN, foi, de fato, uma política como ela deve ser. Lula é político antigo, como a gente diz no bom jargão popular, é macaco velho, a gente sabe disso. Então, ele sabe transitar muito bem no meio político, mas ele faz o dever de casa. Ele age como o presidente da República tem que agir. Ele age junto com o governador Tarcísio e junto com o prefeito como eles devem agir. E o governador Tarcísio foi muito maduro. Também não sai do que se espera, mas ele foi muito maduro. Eu achei que hoje nós vimos ali um exercício da civilidade política na união desses 3 entes para que se possa dar um socorro imediato a essas famílias que tanto precisam. Um socorro imediato, eu sei que a gente vai discutir isso, um planejamento, porque aí é que está o pulo do gato, porque senão a gente vai estar a cada enchente discutindo as mesmas coisas todos os anos e assim é que tem acontecido. Daqui a pouquinho a gente aprofunda mais essa discussão, Lula, Tarcísio, Bolsonaro, a gente vai até trazer umas sonoras, mas vamos entrar nessa discussão de fundo que você coloca. Por que a cada verão a gente discute a mesma coisa, Tiago? Porque o Brasil discute a mesma coisa sempre, sobre todos os assuntos, sempre. O Brasil é um país que poucas vezes evolui. O drama que nós vivemos, ele é não anual, é mais do que sazonal. Nós temos todos os problemas estruturais e parece que cada vez mais, deputada, nós tínhamos perdido a noção disso. Exatamente porque nós somos um país há muitos anos em campanha eleitoral. Sim. O Hélio vai concordar comigo, o Estado deve prestar um serviço. Nós pagamos por isso. E nós pagamos também para que haja uma equalização
de todos os serviços que devem ser prestados. Exemplo, falaremos da questão de moradia. Há quantos e quantos anos, há quantas e quantas décadas nós vemos no verão, e isso porque ainda não chegou março, das tais águas de março do Tom. Há quantas e quantas décadas nós vemos desastres, desgraças, atingindo o mesmo recorte populacional? Há quantas décadas? Recorte populacional, você diz os pobres. Os pobres. Porque hoje, eu não sei se vocês se arrepiaram, eu me arrepiei. As pessoas estão com lama ao joelho e um outro recorte está saindo de helicóptero da região. Esse é o Brasil, aqui, a 1 quilômetro de distância, muitas vezes, a 500 metros de distância, muitas vezes. E aqui não é uma discussão ideológica, retorno, é uma questão de prestação de serviço. Se as pessoas não tiverem onde morar com dignidade, se as pessoas não tiverem segurança pública, se as pessoas não tiverem estruturas urbanísticas minimamente razoáveis, nós iremos desequilibrar para o todo o drama social. É isso que vai gerar a criminalidade, é isso que vai gerar a criminalidade organizada, é isso que vai gerar muitas vezes a lastração de doenças. Nós sabemos os dramas da dengue, por exemplo, nas regiões menos de concreto, nas regiões mais das terras. E nós não entendemos isso, não entendemos que isso afeta a vida de todos a longo prazo, mas de forma absolutamente medonha afeta a vida dessas pessoas. Agora, existem outros dramas. Quais são os dramas? É uma região, em regra, verticalizada, são morros já nas encostas, as pessoas não têm aonde morar, vão para lá, muitas vezes migram, e nós sabemos que o início de tudo é a migração. Para quê? Para que se tornem prestadores de serviços dos mais simples. O poder público não tem velocidade para agir, o poder público sempre está a licitações e licitações atrás de resolver o problema, com uma amarra que muitas vezes acaba resolvendo um problema enquanto 2 ou 3 grandes problemas novos já surgiram. E nós estamos vivendo nesse país, infelizmente, a deputada Joyce bem colocou, Bahia, Pernambuco, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Sempre. Rio de Janeiro, sempre Petrópolis. E nós ficamos sempre estupefatos, só que aí algum político faz alguma gracinha, fala alguma abobrinha, nós esquecemos 1 ou 2 meses depois de uma tragédia verdadeira humana. Nós não esquecemos, né? Quem tem a caneta é que realmente esquece. O jornalismo está mostrando aqui, ano após ano, enchente após enchente, mas antes do Hélio falar, só queria complementar uma coisa. Você falou da velocidade, né? Uhum. Os políticos não agem, o poder público não age na velocidade que essas tragédias precisam. E aí nós temos 2 tragédias. A tragédia de moradia e a tragédia da falta de infraestrutura. Porque ainda que houvesse uma infraestrutura adequada, pelo tanto que choveu, né, no litoral norte, na região de São Sebastião, teríamos alagamentos, teríamos problemas com casas descendo o morro abaixo. Agora, sem infraestrutura, que é o que a gente tem visto Brasil afora e parece mantra, né? Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Sem infraestrutura, sem planejamento e ainda com esse problema de moradia popular, a tragédia é anunciada. É simplesmente aguardar outra tragédia, infelizmente. E acontecerá ano que vem. Hélio, eu já vou jogar uma pergunta mais econômica para você, mas antes eu queria jogar uma provocação para o Joel. Lá na casa dele, Joel, a provocação que veio do Thiago, ele disse que se arrepiou de ver gente puxando a lama que estava no joelho, enquanto outros pagavam R$8.000 para sair de helicóptero. E você? Bom, boa tarde a todos. Nesse dia tão sério, a chuva ela cai igualmente sobre ricos e pobres, mas ricos e pobres têm condições muito diferentes para lidar com a chuva. Isso passa tanto pela alternativa do rico de contratar um helicóptero, mas passa por algo mais estrutural também. Olhe onde estão construídas as casas. Os terrenos planos, os terrenos nas áreas mais protegidas, são terrenos que têm casas, em geral, de pessoas que vêm a veraneio, vêm passar as férias aí nas praias do litoral norte, pessoas, em geral, com bom poder aquisitivo. As pessoas com menor poder aquisitivo, a base da pirâmide, os mais vulneráveis, estão morando muitas vezes em encostas, em morros, em situações e com construções muito mais precárias e que, portanto, com a mesma chuva, vão sofrer um dano de outra ordem de magnitude.
não é nem só que um tem um jeito de fugir, o outro não tem. A casa está sendo danificada, mas provavelmente continuará lá. Outro perdeu a própria casa que tinha, num deslizamento de lama que está levando, e já levou, infelizmente, é o que tudo indica aí, cerca de 40 vidas. Então, as condições de partida para lidar com um fenômeno como esse já são muito desiguais. Some-se a isso, algo que já foi levantado aqui. O recorrente, o crônico desinteresse, é o que parece, das nossas lideranças de buscar soluções de um pouco mais de longo prazo, né? Buscar investimentos que talvez não dê para fazer tantos, mas vai solucionar problemas e vai estar menos suscetível, por exemplo, uma estrada menos suscetível à erosão total e à destruição quando chegam as chuvas fortes. Casas menos suscetíveis, ajudando pessoas a ter casas em locais, por exemplo, designando locais menos suscetíveis ao deslizamento de terra. Então, tem esse curto-prazismo da nossa política e outra. Vamos olhar para os fatos aqui. Esse nível de chuva que a gente está vendo, que a gente viu este ano, ele foi realmente excepcional. Não que chuvas em outros anos também não gerem problemas, mas este ano foi excepcional e a gente tem que lidar com essa realidade. Fenômenos climáticos excepcionais, de gravidade, de seriedade, de impacto muito maior do que o que a gente estava acostumado, se tornarão cada vez mais frequentes. Ou seja, se o curto-prazismo da nossa política já era inadequado para lidar com as variações sazonais e previsíveis do clima e do tempo, quanto mais para lidar com variações extremas e muitas vezes imprevisíveis, como essa chuva de 600 milímetros em um dia só que a gente viu no litoral norte de São Paulo. São cenas assim devastadoras que a gente está acompanhando. Sim, todo mundo ali está sujeito, tem inclusive pessoas até com maior poder aquisitivo, mas que também passaram uma situação de risco, mas isso nem se compara ao drama, ao sofrimento e à verdadeira tragédia que justamente aquelas pessoas que trabalham ali, muitas vezes que prestam os serviços que os turistas consomem, o que essas pessoas estão passando ao perder sua casa, ao perder familiares, ao perder as próprias vidas, é algo de uma magnitude muito maior. E que bom que neste momento a gente consegue ver pelo menos a tragédia tem servido para unir lideranças políticas até de lados opostos, mas que neste momento têm a obrigação de trabalharem juntos. Hélio, falta dinheiro para tirar as pessoas das áreas de risco ou falta planejamento? Eu suspeito que é mais planejamento, Raquel. Boa noite, Joyce, Thiago, Joel. Raquel, primeiro, eu acho que não é desculpa nenhuma a explicação de que tivemos uma chuva, maior chuva em 15 anos, maior chuva em 20 anos. Todos os anos, em todos os locais, é sempre isso. A maior chuva em 10 anos. Claro, a gente tem um litoral gigantesco, né, cheio de encostas, como a gente sabe, e em algum lugar vai ter a maior chuva em 15, 20 anos. Isso não é desculpa. Os políticos, os prefeitos, que são os primeiros responsáveis, os governadores também, têm que analisar e endereçar as causas fundamentais desses desastres, que, como foi dito aqui, todo ano acontece e vem sempre o mesmo papo. E, em geral, eu não vou aqui tentar resolver nada, mas vamos analisar algumas coisas que estão claras. Em geral, tem uma porção de gente em áreas de perigo, mapeadas pelas defesas civis, em áreas mapeadas como de perigo. Em geral, tem gente, até em área verde, tem áreas ocupadas. Muitas vezes as ocupações são feitas com um grileiro bem conectado para depois fazer uma outra regularização que vai parar na mão de alguém mais rico, mais para frente, e fica com um pedacinho. Isso a gente sabe, tem no Brasil o tempo inteiro, a gente ouve falar isso. Então, primeira coisa, por que o órgão competente, seja a prefeitura ou se for um parque estadual, o estado, por que deixa ocupar e não tira? É dever do prefeito e também do governador, que financia as CDHUs, de arrumar uma solução, de retirar essas pessoas e estabelecer uma moradia para elas, se é o caso. Mas não deixar ocupar para começar. A primeira coisa é, por que deixar ocupar uma área de encosta que se sabe que é de risco? Já está errado aí. Aí se estabelece aquele local lá,
as pessoas ficam em risco e ninguém depois não tira. Aí tem um advogado, sei lá, tem uma decisão judicial também para não tirar. Os partidos de esquerda também falam muito nisso. Aliás, eles brigam entre si, os partidos de esquerda, porque os ambientalistas querem que saia quando é área verde. Mas aí os outros partidos de esquerda, não tira ninguém da ocupação. Sim, mas se a área de risco é responsabilidade das prefeituras, das defesas civis, do Estado, né, do governador, de retirar essas pessoas. Não é possível que a gente tenha todo ano esse tipo de situação. Então, Raquel, é claro, no Brasil sempre falta dinheiro, mas se a gente permite todo ano a mesma história, a gente vê que é sempre encosta. A gente vê que a área de ocupação, em geral, tem de tudo. Tem áreas que são mais regularizadas, outras menos, mas, em geral, encostas. Por que se permite isso? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a endereçar e não adianta aceitar essa desculpinha de que, não, choveu mais do que outro ano. Essas pessoas que não tiraram, os residentes em locais de risco, têm que ser responsabilizados. Agora que a gente tratou do problema de fundo, vamos falar então dos políticos, né? Os responsáveis.